Uma boa tarde a todos e a todas. Como nós havíamos acordado, eu farei ao longo dessa semana vídeos assíncronos, né, a serem uma maneira de repormos as aulas que não acontecerão no horário síncrono em função da semana universitária, tá? Então, acho que meu áudio está ok. Vamos então dar seguimento, né, a esse tema. Apenas reforçando, essa semana, então, acontece, né, a partir de hoje, a semana universitária, e diante da programação, que está muito interessante, com muitas coisas legais que vocês podem acompanhar de maneira online e remota, eu resolvi suspender as nossas aulas síncronas, tá? Então, portanto, segundas e quartas. E para que não haja prejuízo no andamento da matéria, eu vou gravar vídeos assíncronos para que vocês possam acompanhar quando puderem e também de modo a contemplar os conteúdos que estão sendo cobrados em nosso primeiro estudo dirigido, que já tem data de entrega para essa semana, tá bom? Então eu peço que, assim que possível, assistam, preferencialmente vejam os vídeos antes de entregar o seu estudo dirigido, a sua primeira atividade, tá bom? Então, vamos lá. O tema desse primeiro vídeo poderia de alguma maneira concentrá-lo em 3 eixos, né? O tema dessa aula pode ser, então, condensado ali em 3 eixos. Qual é o primeiro eixo? O primeiro eixo é o eixo do método. Vamos falar de método histórico, tá? O segundo eixo é o eixo do fato histórico. Então, método é o primeiro eixo, fato é o segundo eixo, o terceiro eixo é crítica. A crítica e interpretação. Então, vamos falar ao longo dessa aula de fato, método e crítica / interpretação histórica, claro, tá? Método histórico, fato para os historiadores e crítica ou interpretação histórica, tá? Esse é o tema dessa aula. Como leitura básica está indicada o capítulo Os Fatos e a Crítica Histórica, que está no livro 12 Lições sobre a História, de Antoine Proust, publicado pela editora Autêntica, aqui no Brasil. Esse livro é um livro do final dos anos 90, que foi publicado nos anos 2010, se eu não me engano, aqui no Brasil. Na verdade, foi publicado em 2008, tá? No Brasil. Mas a edição original em francês é de 96. Esse é um livro que eu gosto muito. Há muitos capítulos que eu costumo utilizar em minhas disciplinas de introdução ao estudo da história. Nessa turma especificamente, eu estou utilizando 3 capítulos deste livro, tá? Um deles é esse que vamos discutir agora. Segundo Antoine Proust, há uma convicção arraigada na opinião pública de que na história existem fatos, e que eles devem ser conhecidos. Essa é uma opinião comum de que para conhecer a história é preciso conhecer os seus fatos. Não é? A página 53, Proust diz o seguinte: estou começando então pelo eixo fato histórico. O que é um fato histórico? Esse é o primeiro eixo que quero tratar com vocês. A página 53, Proust diz o seguinte: para o grande público, a história reduz-se, na maior parte das vezes, a um esqueleto constituído por fatos datados. A revogação do Edito de Nantes, 1685, a Comuna de Paris, 1871, o descobrimento da América, 1492, etc. Assim, aprender história é conhecer os fatos e memorizá-los. Essa é a ideia comum
a respeito da história como conhecimento que as pessoas, via de regra, têm. Eu já tenho falado sobre isso, sobre os sentidos ordinários da história, né? E, via de regra, quando você pergunta sobre o interesse de A ou de B a respeito da história, as pessoas costumam, para o bem e para o mal, veicular uma opinião que relaciona o conhecimento histórico à memorização ou à recordação de eventos que são emblemáticos para, por exemplo, uma memória nacional. Para o caso do Brasil, 1822, a data da nossa independência, o 1888, a data da proclamação da República, né? E por aí vai. Datas que são consideradas em 1930, a Revolução de 30, né? 1964, essa ideia de que a história é uma espécie de disposição de fatos, como numa mesa, né? Numa tábua, em que você lá organiza datas e eventos que são considerados emblemáticos para uma determinada coletividade. Essa é a visão comum da história, muito presente em nossas conversas odiernas, né? Em nossas conversas triviais aí no dia a dia. Então, via de regra, entende-se como um grande conhecedor da história aquela figura que controla o maior número de informações a respeito desses fatos, né? Que tem uma grande capacidade de memorização e de narrar, então, esses fatos como supostamente eles teriam acontecido, ou como já dizia a tópica da historiografia do século XIX, como realmente aconteceram, né? Não pressupõe nessa primeira leitura, diríamos assim, comum da história, a ideia de que a história é um empreendimento racional, um empreendimento elaborado, uma construção, ou mesmo um ofício, né? Uma arte manufatureira, como dizem alguns historiadores, dentre eles o Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Essa noção comum, de fato, conectada a uma noção, a uma ideia de história, não parte do pressuposto da história como uma elaboração racional, como um construto intelectual, mas como um conjunto de fatos que estão dados e compete especificamente o historiador apenas reuni-los e narrá-los como eles realmente aconteceram. Essa interpretação a respeito da história, ela tem uma relativa duração aí no campo do pensamento histórico ocidental. Ela data pelo menos ali do século XIX, quando a história estava em vias de disciplinarização, né? Quando a história, que era um campo de interpretação da experiência temporal, um campo muito antigo, um campo de conhecimento muito antigo, ingressa então no campo das disciplinas universitárias e se transforma então num objeto do ensino e da pesquisa, tá? Data dessa época essa ideia da história como um conjunto de fatos a serem, portanto, narrados como eles realmente aconteceram. Isso vem ali do século XIX. No entanto, nós entramos mais recentemente em uma espécie de crítica, um momento crítico dessa noção de que há fatos e que esses fatos estão previamente dados, competindo apenas ao historiador descobri-los e narrá-los como eles realmente aconteceram. Como eu disse, esse primado que teve a ver com o processo de disciplinarização e de cientificação da história no século XIX, ele partia do pressuposto de que havia, de que uma vez constituídos, né, esses fatos, uma vez descobertos esses fatos, eles tornavam-se definitivos. Uma vez colocados ali pela pena, uma vez escriturados, né, pela pena do historiador, os fatos da história tornavam-se irrefutáveis, né? Não havia mais
possibilidade de serem, então, discutidos ou reelaborados, ou redefinidos, ou reinterpretados. É claro, a escola metódica, como ficou conhecida, como ficaram conhecidos, né, os membros aí desse movimento de cientificação e de disciplinarização da história, eles acreditavam que competia ao historiador o trabalho de construir os fatos. Isso é importante destacar. O manual de Jean Glenisson é um grande manual aí do ofício historiográfico ali no final do século XIX. Ele não partia da ideia de fatos prontos. Não. O historiador tinha que construir esses fatos a partir da crítica documental, da análise dos documentos, do cotejo com disciplina, das chamadas disciplinas auxiliares. No entanto, uma vez estabelecidos esses fatos, uma vez descobertos a partir da documentação devidamente investigada, criticada, os fatos tornavam-se definitivos. Né? Então, estando postos ali na grande obra de Michelet ou de Fustel de Coulanges, esses fatos estariam, então, postos. Né? Estariam postos e não havia mais o que se discutir. Esse era o momento, como eu disse, de cientificação do conhecimento histórico e, portanto, uma época em que a história ela buscava assumir um status de ciência no rol aí das ciências sociais e humanas que também se disciplinarizavam. Né? Então, era um momento em que se buscava garantir que a história fosse a expressão de uma verdade objetiva. Né? Uma verdade objetiva, inclusive resistente. Uma verdade objetiva resistente. Né? Visava-se, então, garantir a cientificidade da história a partir do rigor e da consistência das informações que ela prestava. Então, passado a atuação sobre a atuação do método crítico, passado a crítica documental e escriturado o fato histórico, ele era indiscutível. Ele era indiscutível. Inclusive, acreditava-se numa perspectiva da história de cunho cumulativa. Né? A história, ela era a história disciplina, essa história ciência do século XIX, essa história saída da escola metódica do século XIX. O principal nome dessa escola metódica foi certamente o Ranke, né? O historiador alemão. Uma vez realizado o trabalho de crítica documental, de cotejo, de verificação da veracidade das informações contidas naquele conjunto de documentos, de fontes, e estabelecido o fato, esse fato era inconteste. Não havia questionamento a essa verdade objetiva resistente. Pois bem, desde então, né, desde ali pelo menos o início do século XX, quando a escola metódica, vulgarmente confundida com um positivismo histórico, passou a ser muito criticada, essa ideia de que o historiador deveria se preocupar em elaborar um discurso, uma verdade objetiva que fosse resistente, ela passou a sofrer muitas críticas. Eu já falei disso aqui. Durante algum tempo, ao longo do século XX, foi até uma verdadeira anátema um historiador, por exemplo, suscitar um debate, uma discussão sobre a verdade. Né? Muitos incautos, inclusive, chegaram a dizer que não havia verdade na história. Não, a história não tem verdade, a história não tem... Né? Confundindo aí quase, trocando as tintas entre a história e a ficção, né? Que, enfim, cumprem objetivos diferentes. Eu queria, à luz da reflexão de Antoine Proust, dizer que há duas questões aí sobre o papel da escola metódica no século XIX, no tocante à elaboração de um debate sobre a verdade na história. Né? E a gente já tratou do tema da verdade a partir do texto de Denise Hollenberg e de Ronaldo Weifers, mas é importante voltar a esse assunto quando a gente fala de fatos, esse primeiro eixo, então, da nossa aula
hoje, tá? Há uma questão importante aqui, que é o seguinte, embora a estratégia utilizada para discutir a história como um conhecimento cuja expressão é uma verdade objetiva por parte da escola metódica tenha sido a ideia de fatos resistentes ou de fatos definitivos, né? De fato, essa ideia era equivocada, a ideia de que não, uma vez postos, não se discutia os fatos e que a história caminhava, então, na acumulação desses fatos construídos por gerações de historiadores. A pergunta em si, quer dizer, é possível a história-conhecimento ser a expressão de uma verdade objetiva, né? Essa pergunta em si, ela é muito útil ao trabalho do historiador até os dias de hoje, né? Então, eu acho que não devemos perder de vista esse debate sobre a verdade, embora atualmente posto em outras bases. Por mais que hoje, por exemplo, a nossa noção de fato, de fonte e de documento tenha se transformado muito, tanto a nível interno, para englobar outras modalidades de fonte e de documento histórico, quanto a nível externo, uma percepção de fato baseada numa construção contínua e coletiva, portanto, um fato que pode sim ser alterado. Apesar de tudo isso, aquele questionamento sobre os critérios de validade, de verossimilhança e de verdade do conhecimento histórico seguem, a meu ver, muito úteis. É por isso que Antoine Proust diz: esse tipo de questionamento não deve ser considerado ultrapassado, né? Eu acredito, inclusive, sob pena de perdermos o nosso lugar, eu digo nosso enquanto historiadores, mas também como cientistas sociais, já que outros cientistas sociais, além dos historiadores, também lidam com os fazeres históricos, né, com as artes de Clio, sob pena de perdermos o nosso lugar como não somente intérpretes do tempo, mas o lugar das ciências sociais, e especificamente aquelas que voltam-se para a história, no campo do debate público, né? Então, isso é algo muito importante, né, que a gente não deve perder de vista. Segundo Antoine Proust, na verdade, ele retoma aqui uma frase famosa do Lucien Febvre, grande historiador da primeira geração da Escola dos Análises: os fatos, eles são teimosos. Os fatos, eles são teimosos, né? O que significa que os fatos são teimosos? Significa o seguinte, que para que uma verdade histórica obtenha status de objetividade, importa que ela esteja respaldada em fatos, tá? Para os historiadores, os fatos, eles constituem um elemento consistente, aquele que resiste à contestação. Isso é algo muito importante, porque, como eu dizia há pouco, embora nós, atualmente, não partamos mais do pressuposto de que há fatos definitivos e incontestáveis, como a escola metódica pressupunha, né? A escola metódica, como eu disse, ela pensava o seguinte: ora, feita a crítica das fontes, aplicado o método crítico, que eu vou falar daqui a pouco, resolvido enfrentado esse obstáculo da aplicação correta do método, né? E estando o fato definido, né? Ele tornava-se igualmente definitivo. Definitivo. Há um grande trabalho sobre esse assunto, um grande livro, um clássico livro dos anos 50, chamado Que é a História, de Edward K., né, historiador inglês Edward K., especializado na Revolução Russa. Ele tem um livro sobre teoria da história, um livro usado muito como manual nos primeiros semestres, né, dos cursos de história pelo Brasil e também em outros lugares do mundo. Edward K., ele discute o lugar dos fatos na historiografia desde o século XIX, e na historiografia do século XIX, essa que executa o mistério importantíssimo
da disciplinarização da história, né, eles pensavam que, sendo aplicados corretamente, né, o método crítico, a análise crítica das fontes, a partir do auxílio de disciplinas, das chamadas disciplinas auxiliares à história, a paleografia, a numismática, a diplomática, né, a arquivística, aplicados esse conjunto metodológico próprio do mundo dos historiadores ali dentro do século XIX em processo de cientificação, o fato estando corretamente descoberto, né, e descoberto nesse sentido de revelado, sendo o fato corretamente revelado, ele tornava-se definitivo. Hoje, nós não partimos mais desse pressuposto, né, mas ainda assim não perdemos, ou pelo menos parte significativa da comunidade historiográfica não perdeu de vista a ideia de que para discutir, para elaborar uma expressão objetiva de verdade histórica, é necessário que o historiador se respalde em fatos. Né? Em fatos. E como são esses fatos? Eles são definitivos? Não. Mas eles são resistentes à contestação. Eles são resistentes à contestação. Por quê? Porque são sustentados em fontes, em dados. Tá? Então, as provas, em provas, né? Os fatos, eles são sustentados, e é nisso que reside a sua resistência, em provas, em elementos de provas, em conjuntos probatórios. Vimos muito isso a partir do texto de Hollenberg e Weifers, onde eles discutem o papel da prova no trabalho do historiador, que ali no primeiro momento assemelha-se inclusive muito ao trabalho do juiz da primeira instância, né? Que tem por obrigação cotejar o conjunto probatório a fim de descobrir uma verdade. Essa verdade está latente? Ela é uma verdade que paira sobre as nossas cabeças? Claro que não. Ela deve ser construída, uma verdade construída, mas construída a partir de um conjunto probatório que enseja, então, a constituição dos fatos. É por isso que as provas devem acompanhar cada afirmação do historiador. Mark Bloch, ele, grande também historiador da primeira geração dos análises, ele falava, por exemplo, da importância das notas de rodapé no trabalho do historiador. Não há história, conhecimento, história profissional, essa história que advém ali dos quadros da disciplinarização no século XIX, não há história sem nota de rodapé. Né? Embora as revistas hoje em dia quase que nos obriguem a reduzir a quantidade de nota de rodapé ao mínimo possível, né? Há uma questão aí de estilo, de economicidade também, mas o fato é que as notas de rodapé, elas são aqui, para o Antoine Proust, para o Mark Bloch, para essa abordagem que eu estou dando a vocês, elas são como uma metáfora da necessidade de explicitar as fontes, que todo historiador possui, e de citá-las adequadamente. Né? Se existe eu vou usar uma expressão meio chulé, peço desculpas a vocês por isso, mas se há uma profissão na qual é preciso, ao matar a cobra, mostrar o pau, é a história. Os historiadores fazem isso. Então, com os ambientalistas que me perdoem, aqui é só uma metáfora muito mal colocada a propósito, mas o que eu quero dizer é que nada contra as cobras. O historiador, para cada afirmação que ele faz, para cada fato construído que o seu trabalho contém, né, ele deve acompanhar a afirmação e o fato construído a partir das fontes com a devida citação. Ainda que o seu leitor não vá lá procurar arquivo tal, documento número tal, do arquivo não sei das quantas,
é um compromisso de veracidade. Esse é um compromisso que o historiador assume com o seu leitor de que aquela informação prestada, devidamente explicitada a partir de fontes, né, devidamente verificada a partir das fontes, está ali adequadamente citada. Né? É por isso que o Proust diz que toda afirmação deverá ser comprovada, ou seja, a história só é possível quando respaldada em fatos. Né? O próprio Bloch, ele diz que partir dos fatos é uma obrigação do historiador. É uma obrigação. Eu falei isso em outros momentos, quando discuti as fronteiras entre a história e a ficção. Eu dizia, acho que até numa resposta ao Yuri, do compromisso do historiador com os fatos. Um compromisso que, por exemplo, o romancista não possui. Né? O romancista, onde faltam os fatos, ele pode completar a narrativa. Ele pode imaginar. Ele pode imaginar o que poderia ter sido. Ele pode alterar a conclusão de um fato exposto nas fontes. Então, se aquele... Não, mas o final que está aqui exposto nessa fonte não me interessa, não me agrada. Não cai bem a narrativa que eu estou construindo, a narrativa literária, ficcional que eu estou construindo. O romancista pode, então, alterar esse final, pode alterar o meio daquela história, pode alterar o início. Ele tem ampla liberdade para imaginar e inventar. O historiador não possui essa liberdade. Né? Nós não podemos ir além daquilo que os fatos nos permitem. Esses fatos, que, como eu disse, não são uma entidade que paira sobre as nossas cabeças. É preciso que seja dito. Daqui a pouco eu vou dizer sobre como provar o que nós estamos falando. Uma coisa é dizer que a historiador, a palavra do historiador tem que ser comprovada. Mas a pergunta subsequente é: e como se comprova? Como se prova? Né? Mas, a princípio, dentro do quadro dos fatos, dentro desse eixo aí dos fatos, eu quero, recordando aí as lições da escola metódica, as boas lições da escola metódica, eu quero dizer a vocês que fatos continuam sendo fundamentais ao trabalho do historiador. E como dizia Marc Bloch, ali nos anos 30 do século XX, a partir de fatos, né, e ser preciso na elaboração dos fatos é uma obrigação, é o primeiro trabalho do historiador, um trabalho que não se encerra nisso. Né? O trabalho do historiador, uma vez realizada a sua tarefa com os fatos, na reconstituição dos fatos históricos a partir das fontes, é uma tarefa que segue na compreensão. Né? É um trabalho compreensivo, mas esse é um outro assunto, não necessariamente, inclusive, linear. Né? A compreensão está lá no processo de coleta das fontes, está no processo de verificação da veracidade da informação prestada por aquelas fontes, está no processo de crítica. Tudo isso também é compreender, também tem a ver com a compreensão do trabalho, no trabalho historiográfico. Mas o que eu quero ressaltar dentro desse primeiro eixo, os fatos da história, eu ressalto primeiramente, há fatos na história. Esses fatos não são dados, não estão aí imanentes, né, na natureza, não são fatos naturais. Isso é fundamental. O fato histórico não é um fato natural. Ele é um construto. Ele é construído a partir de vestígios, de informações esparsas, né? e reunidos, então, pelo trabalho do historiador. Mas é a partir desses fatos construídos, elaborados, significados pela operação historiográfica, então, que
a história ela é comprovada, ela é certificada. Há um processo de certificação na história. A história ela tem que ser certificada. Essa história é profissional. Lembre-se que eu estou falando da história profissional. A história profissional certificada, né, ela parte do pressuposto de que deve estar respaldada em fatos. Eu não posso fazer uma declaração, uma afirmação ao léu. Né? Eu não posso chegar numa banca para a defesa do meu TCC em história, afirmar isso ou aquilo e não respaldar essa afirmação com as minhas notas de rodapé, nas quais constam a fonte de onde eu tirei tal informação, o documento, né? O arquivo. Eu preciso, então, respaldar em fatos, a despeito de todo o relativismo científico que as humanidades foram tomadas aí nos últimos 40 anos, eu acredito que não devemos perder de vista essa lição fundamental da escola metódica. A história tem que ser respaldada em fatos. A história ela tem que ser certificada, ela tem que ser comprovada. E isso é o trabalho primeiro do historiador. É a primeira etapa da operação historiográfica, é o primeiro compromisso. O compromisso com a verossimilhança, como disse Mark Bloch, depois ali, já nos anos 30. O compromisso com a verossimilhança é o primeiro eixo, então, do trabalho do historiador. O compromisso de que cada afirmação será seguida de sua comprovação. Pois bem, como provar, então, que uma informação é verídica? Como provar que um fato é procedente, possui verossimilhança, foi construído a partir de um regime de veracidade exposto, claro e compartilhado por uma comunidade científica. Segundo Antoine Proust, isso é feito a partir das técnicas da crítica, né? Ou a partir do método crítico. É o método crítico dos historiadores e das historiadoras que permite, então, a efetividade do processo de certificação da história, a efetividade da comprovação das afirmações que o historiador faz. É necessário, nesse sentido, já ser historiador para fazer o uso do método crítico. Ou seja, para analisar uma fonte a partir do método crítico. Né? Alguém que não é historiador, certamente não conseguirá operar o método crítico para análise das fontes, tal como um jornalista não conseguirá prescrever adequadamente um medicamento para hipertensão para uma senhora de 70 anos. Então é preciso ser historiador, portanto, ter passado por uma formação teórico-metodológica no campo da história para operar o método crítico das fontes. E isso tem a ver tanto com a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, quanto com a aprendizagem do conjunto historiográfico que seja aquele tema. Já já falarei sobre isso, tem a ver com as questões do historiador. Né? O nosso trabalho não se encerra apenas em um mistério memorialista. O trabalho do historiador profissional não é simplesmente reunir um conjunto ali documental e simplesmente reproduzir a informação que aquele conjunto documental, que aquela fonte possui. O trabalho da historiografia não se encerra na mera compilação da fonte. Na mera compilação da fonte. Isso é muito preciso
quando você pega, por exemplo, isso fica muito claro e evidente, quando você entra, por exemplo, ali no site da Biblioteca Nacional, abre dentro do site da Biblioteca Nacional o Arquivo Histórico Ultramarino. Escolha lá um documento ao léu. Qualquer documento. Escolha lá, vai lá, o documento 231 do Arquivo Histórico Ultramarino referente à Capitania de São Paulo. Estou chutando aqui. Escolha esse documento. Ainda que você tenha as técnicas necessárias para ler, provavelmente será um documento ali do século XVII, com uma leitura, com uma escrita e uma narratividade em português, mas muito diferente daquele português que nós praticamos hoje, né? Embora você pode até ser um versado em paleografia, por exemplo. Eu fiz um curso de paleografia, eu sei ler um documento em português do século XVII. Perfeito. Uma vez lido esse documento, você com quase certeza perceberá que ele faz muito pouco sentido para você, se você não tiver um conjunto de informações prévias a respeito do contexto, da sociedade da época, né? De como as pessoas daquela sociedade viviam, você vai ficar meio que boiando. Como você não vai entender o que é que aquelas pessoas estão querendo dizer. Por quê? Porque você, para além da técnica de leitura paleográfica, você não possui outras informações que vão permitir a constituição de um sentido para aquele texto. Esse é um elemento inicial que impede a um não historiador executar adequadamente o método crítico, né? E, de fato, escrever uma história dentro dos quadros profissionais que nós entendemos contemporaneamente. Então, o primeiro desafio ainda que eu tenha uma técnica de leitura paleográfica bem desenvolvida, eu vou ler aquele documento e vou conseguir extrair pouquíssimas informações a respeito do que ele significa, ou do seu lugar, da sua semântica naquela sociedade da São Paulo seiscentista, da capitania de São Paulo no século XVII. Por quê? Porque se eu não tiver lido obras que já trabalharam com a sociedade paulista do século XVII, se eu não tiver lido um conjunto de historiográfico robusto que me permita suscitar ali problemas e questões daquele documento, o documento simplesmente não vai me dizer muita coisa. Eu vou tratar mais desse assunto quando for falar das questões do historiador e da importância do problema para o historiador. Mas é preciso ter em mente que, por enquanto, que para criticar uma fonte, ou seja, para trabalhar uma fonte a partir do método crítico da história, é preciso que você disponha de ferramentais historiográficos, técnicos e teórico-metodológicos que são aprendidos a partir de um campo profissional e que lhe permitem ver um determinado documento, uma determinada fonte, para além de sua particularidade. Porque é aí onde mora o grande detalhe, talvez, da história. A história, ela parte sempre do particular e isso é a coisa mais encantadora que eu acho dessa disciplina. A história, como diz lá, epígrafe de um livro de Carlo Ginzburg, Deus está no particular. A história também está no particular. Ela parte do particular. Mas a história não se encerra no particular. Ou seja, ao contrário do que disse Aristóteles lá na Poética, no capítulo 9, a história ela não está interessada somente no que fez Alcebiades, no que fez José, no que fez Maria, lá não sei aonde. Não. Não é? O caso concreto, a concretude da história, a materialidade da história, ela só nos serve à medida em que, a partir desse caso concreto, dessa materialidade, eu consigo extrair uma compreensão com dimensões gerais, uma compreensão com amplitude social. É por isso que não há história de um único homem, embora escrevamos a biografia. Escrevamos a biografia, sim.
Mas a biografia, ela nos serve como uma espécie de janela para uma época, né? Inclusive no sentido reverso, né? Janela para falar, por exemplo, como ao contrário daquela generalidade, daquela massividade que achávamos que tal ou qual época se caracterizava, havia heterodoxias, havia contradições. A biografia ela pode nos ajudar nesse sentido também. É o caso do famoso O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, quando ele utiliza a microhistória de um indivíduo, né, a microhistória do Menóquio, que era um moleiro, né, que viveu ali na Itália no século XVI, para discutir não a ortodoxia religiosa e cultural daquela época, mas a heterodoxia religiosa e cultural daquela época, como, ao contrário daquele manto da ortodoxia cristã católica, havia opiniões divergentes. Tá? Isso é um caminho possível. Mas o que eu quero dizer é que a história, do ponto de vista de suas análises, de sua reflexão e da compreensão do mundo, ela parte sempre da concretude para alcançar uma compreensão que tenha validade geral. Validade geral. Então, o que interessa, a moral da história é essa, o que interessa apenas a mim não tem repercussão histórica. O que interessa apenas a uma única pessoa, que diz respeito apenas à vida dela, né, não tem repercussão histórica. Por quê? Porque eu particularmente sou muito adepto dessa ideia, toda história é história social. Toda história é história social. Você pode fazer recortes a nível cultural, a nível político, a nível econômico, mas toda história, para garantir a sua validade como conhecimento útil, né, ela precisa ela precisa estar lastreada em uma reflexão, em uma compreensão que forneça à coletividade uma boa, uma razoável significância, uma semântica do tempo. Não é? Então, esse é um ponto fundamental da relevância, do papel e da própria validade do conhecimento histórico no mundo contemporâneo. A história contada, ela tem que, de fato, ir para além de Alcebiades, naquela crítica famosa de Aristóteles à história. Né? A história ela tem que ter repercussão geral, ela tem que ter repercussão social, ainda que seja a história de um único indivíduo. Né? Uma biografia, por exemplo, mas uma biografia conectada às necessidades coletivas e às urgências de um determinado presente, de uma determinada época, em compreender o passado. Ok? A fonte, então, deve ser a fonte documento, tá? A fonte documento, ela deve ser, então, confrontada com tudo o que já se sabe a respeito do assunto abordado, do lugar e do momento em questão. A crítica é a própria história sendo escrita e ela vai se ampliando e se aprofundando. O que é que ele está querendo dizer com isso? Olha, você veja, o que é que significa a ideia de que para escrever história, para criticar uma fonte, para operar o método crítico, é preciso já ser historiador? Significa que, a partir das aprendizagens desse campo profissional, você passa a compreender que um documento perdido ali em um arquivo empoeirado, um arquivo pessoal, um arquivo privado, um arquivo público, né? Ele em si não diz nada. Ele não diz nada, a fonte não fala por ela mesma. E para que você possa adequadamente inquirir a fonte e utilizá-la dentro de um regime de prova e de verossimilhança que sustenta o conhecimento histórico, é preciso ter, então, esse conhecimento prévio do campo profissional.
Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma história, eu vou trabalhar com um arquivo de uma secretaria de saúde, porque eu quero estudar a história das doenças numa determinada cidade, né? Eu chego lá no arquivo da cidade, no arquivo da Secretaria de Saúde, encontro lá um monte de prontuário médico sobre hanseníase. Vamos ficar aqui no exemplo aqui de uma história da saúde, especificamente uma história da hanseníase, história da lepra. Encontro um monte de prontuários com nomes de pessoas que eu não conheço, de medicamentos que eu nunca ouvi falar, de técnicas de intervenção médica que eu nunca ouvi falar. Qual é o sentido que aquilo fará para mim? Nenhum, provavelmente. A não ser que eu fique nesse campo aí de contar miudezas do documento, numa perspectiva memorialística, né? Essas fontes, esse conjunto de fontes, que pode ser para um historiador experimentado um conjunto riquíssimo de fontes, me dirão muito pouco se eu não souber algo a respeito da constituição daquele conjunto documental, como é que aquelas fontes foram para ali, quem as levou, por que as levou. Se eu não souber algo a respeito da história social dessa doença naquela cidade, por exemplo, como é que essa doença chegou aqui? Se eu não souber algo a respeito da própria história urbana daquela cidade, como é que essa cidade se constituiu? Quem é a população dessa cidade? Esses são conhecimentos prévios que eu tenho que ter, para além da técnica das fontes. Veja, o conhecimento da técnica das fontes, como ler um documento, como verificar se esse documento é verdadeiro ou falso, isso é uma etapa formal da operação historiográfica. Mas há uma etapa material que muitas vezes antecede o próprio cotejo das fontes, que é igualmente importante. Eu preciso ter lido tudo que foi escrito, por exemplo, sobre a história social da hanseníase no Brasil, a história urbana daquela cidade que possui uma incidência que me chamou a atenção do ponto da história da doença, da história da hanseníase. Por que é que eu quero contar essa história da hanseníase em tal cidade? Não, porque durante 10 anos houve uma explosão de casos e isso suscitou a mim um interesse em investigar o porquê dessa explosão de casos. Mas para investigar, eu preciso ter informações da sociedade, da demografia, talvez da economia daquela cidade, da sua urbanidade, da própria história hospitalar. Qual é a história do tratamento da hanseníase nessa cidade? Enfim, são conhecimentos prévios que eu adquiro, por exemplo, dentro de um curso de História. No curso de História, vocês, os nossos alunos do curso de História, não é o caso dos meus alunos aqui, mas nós temos aulas, por exemplo, de História do Brasil 1, História do Brasil 2, História do Brasil 3, História do Brasil 4, História da América 1, História da América 2, História da América 3, História da América 4. E em todas essas disciplinas, teoria, metodologia da história, né? Em todas essas disciplinas, os nossos alunos aprendem adquirem, né, esse know-how historiográfico que permitirão, uma vez formados e completada a sua formação, ao entrarem dentro de um arquivo, permitirão esses alunos dispor de um conhecimento prévio necessário a uma análise primária da fonte. Eu cheguei num arquivo por causa dos conhecimentos de Brasil 1, de Brasil 2, de Brasil 3 que eu tenho, de Brasil 4, de América 1, de América 2, eu consigo entender qual é o lugar cronológico daquele documento, como verificar a veracidade daquele documento, como extrair daquele documento informações que estão, às vezes, tácitas, não estão tão claras, estão subjacentes, estão em estado latente. Ok? Bom, então, e como provar? Era essa pergunta que eu havia feito. Como provar na história? Primeiro, então, utilizando as chamadas técnicas da crítica histórica, né? Que tem a ver com essa dimensão formal de um ofício que não trabalha sozinho e que depende de
outros campos do conhecimento, como a linguística, como a paleografia, né? Como a numismática, que trabalha com moedas, né? Com selos, como a diplomática. Então, o historiador ele opera, do ponto de vista formal, uma série de técnicas e trabalha ali diretamente com disciplinas que hoje não são mais chamadas de auxiliares, porque essa é até uma expressão meio um tanto pejorativa, mas são disciplinas conectadas às artes de Clio, né? E que o auxiliam de um ponto de vista formal. Além disso, há também uma dimensão material do como provar. Essa dimensão material da prova tem a ver com essa bagagem profissional que um historiador formado carrega e que opera na hora de verificar não somente a veracidade ou a qualidade formal da fonte, mas de verificar a capacidade que essa fonte possui de iluminar, de ilustrar questões mais amplas. Questões mais amplas. Né? Então, esse é um princípio fundamental do como provar na história. Né? É preciso, então, partir dessa percepção. Tá? Falamos de fatos. Né? Dissemos, então, que fatos respaldam o trabalho do historiador, que não há trabalho histórico, historiográfico profissional que não seja respaldado em fatos, ou não deve haver. Não deve haver. O trabalho do historiador começa pela pesquisa em suas fontes que devem ser devidamente criticadas. Eu vou falar da crítica interna e da crítica externa quando for falar do método, no próximo item. Né? Fontes que devem ser devidamente criticadas e que, uma vez criticadas, sustentam o aparelho probatório da história. Sustentam o aparelho probatório. Então, é nisso que reside a importância do fato para a história. Os fatos, eles são o sustentáculo de cada afirmação do historiador. E esse sustentáculo, ele é dado a partir do regime de verossimilhança que é construído com base na crítica das fontes e na aplicação adequada da teoria e da metodologia no trabalho do historiador. Ok? É assim que se prova, então, e um fato histórico. O fato, ele sustenta a afirmação e o que sustenta o fato é a prova. É a prova, fundamentada no método e na crítica da fonte. Ok? E como operar, então, esse método crítico? Segundo o Antoine Proust, há duas modalidades da crítica das fontes. Há a crítica interna e há a crítica externa. Vamos começar pela crítica externa. O que é a crítica externa de uma fonte, de um documento que eu tenho à minha disposição? Eu faço pesquisa no campo da história indígena e da história do Brasil colonial. O tipo de fonte que eu utilizo, basicamente, é uma fonte de natureza administrativa depositada no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa. Essas são as fontes que eu utilizo. São fontes administrativas do antigo Conselho Ultramarino, que era o principal órgão do Império Português para a administração dos domínios ultramarinos, das conquistas ultramarinas, ou das vulgarmente chamadas colônias portuguesas. O Império Português, o Império Global, com domínios na Ásia, na África, na América. Ele tinha como um de seus principais órgãos de administração o Conselho Ultramarino. Eu uso as fontes desse Conselho Ultramarino para fazer minhas pesquisas em história indígena e em história do Brasil colonial. É um conjunto gigantesco de documentos. Se você pega um documento sem ser uma pessoa iniciada, você não vai entender muita coisa. Mas a partir da leitura, da historiografia, do que já foi escrito sobre o assunto,
sobre a colonização portuguesa das Américas, por exemplo, o documento começa a ficar mais claro, enfim, e assim a coisa vai avançando. O que é a crítica externa? A crítica externa, sim, há historiadores que trabalham com história oral, com documentação oral, com fontes orais. Há historiadores que trabalham com fontes materiais, né, chamada cultura material. Os arqueólogos trabalham com cultura material, mas também os historiadores trabalham com cultura material, né? Com os sinais da urbanidade, uma igreja, um sino, há muitos tipos de fonte, né? Inclusive, essa é uma diferença da historiografia do século XIX, aquela historiografia que disciplinarizou a história, como eu tenho dito, para a historiografia contemporânea. No século XIX, o documento do historiador, por excelência, era o documento escrito, né? A fonte oficial e escrita. Hoje em dia, nós não temos mais esse afã pelo escrito e pelo oficial. É claro que continuamos utilizando documentos escritos e oficiais como fonte para o trabalho do historiador. O meu caso em particular, eu trabalho exatamente com fontes escritas e oficiais. Mas há historiadores que trabalham com os chamados arquivos privados, arquivos individuais, né? Com cartas, com memórias, né? Que trabalham com fontes orais, como eu disse, com fontes materiais, fontes da cultura material, com fotografias. Há historiadores que trabalham com as chamadas fontes visuais. Há historiadores que trabalham com as chamadas fontes as fontes musicais, que também são um tipo de fonte oral, né? Enfim, hoje a amplitude de fontes no campo do trabalho historiográfico é gigantesca. Okay? Enfim, a crítica externa ela incide sobre os caracteres materiais da fonte. Papel, tinta, escrita, as marcas particulares, né? Mas a pura autenticidade, ela diz muito pouco sobre o sentido de um documento. Então, a primeira crítica que o historiador deve fazer é a crítica externa e ela tem a ver com o escrutínio da veracidade daquela fonte. Se a fonte é verdadeira ou não. E no campo para quem trabalha com fontes escritas, hoje nós temos o auxílio, a ajuda fundamental dos arquivistas, dos bibliotecários, que fazem metade do caminho nesse tocante à crítica externa. Então, quem trabalha com fontes escritas, hoje, se você estiver trabalhando com um arquivo tratado, né, um arquivo organizado por um arquivista, por um bibliotecário, esse já terá sido um trabalho executado por um outro profissional. Né? É claro que, às vezes, você é o primeiro historiador a trabalhar com uma determinada fonte, um determinado acervo, e o acervo está desorganizado. Então, você precisa, antes de qualquer trabalho de natureza propriamente historiográfica, você precisa organizar aquele arquivo, organizar aquele acervo, catalogá-lo e, enfim, fazer outros trabalhos prévios antes de passar uma análise propriamente das fontes. Mas, na verdade, esse trabalho também é um trabalho historiográfico, é preciso que seja dito. Né? Hoje em dia, os historiadores andam meio preguiçosos com essa coisa de fazer pesquisa pela internet, de ter muitos acervos disponíveis na internet, e nem todos os historiadores hoje em dia têm uma prática de arquivo. Eu tive na minha formação e até hoje adoro arquivo mesmo, entrar no arquivo, tal, com luva, e fazer todo aquele trabalho da crítica externa, verificar a autenticidade do documento e verificar a própria conformação material desse documento. No entanto, esse primeiro trabalho de crítica externa, ele diz muito pouco, como eu falava há pouco, sobre o sentido do documento. Será preciso avançar para a crítica interna e para as demais etapas da operação historiográfica. A crítica interna, ela incide sobre a coerência do texto, né? Sobre a compatibilidade entre a sua data
e os fatos por ela mencionados. Então, se na crítica externa você vai verificar os elementos formais ali, né, da constituição daquela fonte, né, o tipo de material, o tipo de tinta que foi utilizada para quem trabalha com documentos escritos. Na fonte, na crítica interna, você vai avançar para além disso. Você vai inserir na crítica interna este documento no conjunto ao qual ele diz estar inserido. Então, há condições de que esse documento, que diz ser, por exemplo, de 1760, ter sido de fato produzido nesta época, e aí você vai comparar o tipo de letra, o tipo de papel utilizado, você vai comparar a narratividade desse documento com a narratividade da época, as informações. Sim, ele está dizendo que isso aqui aconteceu nesse ano. De fato, a historiografia reforça que de fato houve esse evento, coisas assim. Essa seria a crítica interna, né? Nesse trabalho de crítica interna, procede-se a equiparações, né? Segundo o Prost, a crítica interna seria totalmente impossível se ignorássemos tudo de um determinado período ou de um tipo de documento. É por isso que é preciso ter conhecimentos prévios, historiográficos, para poder criticar adequadamente um documento. Senão, simplesmente, você não consegue. Se você não souber, por exemplo, que em 1750 aconteceu um grave terremoto em Lisboa, talvez você não entenda a destruição do patrimônio de uma família que viveu aquela época, os motivos da destruição do patrimônio de uma família que viveu aquela época e que você encontrou documentado ali num arquivo particular. A família tinha uma determinada casa, por exemplo, e essa casa some no ano seguinte. Talvez essa casa tenha sido engolida pelo terremoto, que foi acompanhado de um maremoto, coisas assim. Você precisa ter um conhecimento prévio, né? Há aqui, então, uma relação estabelecida entre a fonte, a verificação de sua autenticidade, que é a crítica externa, e o seu contexto, que é a crítica interna. Tá? A crítica da interpretação, né, então, um ponto importante aqui, na verdade, um ponto fundamental. Né? A crítica interna, que é essa crítica que relaciona o documento em si com o seu contexto mais amplo, né? É aqui onde, de fato, o historiador conecta o chamado método, o método crítico, não é? Com a compreensão histórica. Né? O trabalho do historiador vem desde o momento mais embrionário ali da crítica externa. Mas ele atinge seu ápice quando, passando da crítica interna à crítica externa, aliás, o contrário, da crítica externa à crítica interna, o historiador consegue dar esse pulo do gato, do método à compreensão. Não, são etapas conectadas. Eu não quero dar aqui uma ideia de sucessividade. Não há uma sucessividade aqui. Na medida em que o historiador está operando o método crítico, ele faz, muitas vezes, ao mesmo tempo, crítica interna e crítica externa. Ele faz ao mesmo tempo crítica interna e crítica externa. Tá? Ele analisa a autenticidade de um documento à luz do seu contexto também. Né? Não à luz apenas dos elementos formais do documento, mas à luz também do contexto. Então, crítica interna e crítica externa, eles funcionam como uma engrenagem ali que permite a compreensão histórica. Né? Então, a crítica interna e a crítica externa, dentro do método crítico, dos historiadores, são engrenagens fulcrais para a própria operação historiográfica, vista nesse sentido como uma atividade compreensiva, uma atividade hermenêutica, diríamos assim. A crítica historiográfica, a compreensão histórica, melhor dizendo, é respaldada sobre a operação metódica, né, a operação do método crítico, ela é uma atividade hermenêutica. Tá? Então, o historiador aplica a crítica
aplica o método crítico, não é? A partir, segundo o Prost, de um olhar educado, né, para as fontes. De um olhar educado para as fontes, que significa, basicamente, que não se trata de um olhar natural, de uma atitude intuitiva, né? Pelo contrário, como eu tenho dito aqui, executar essas tarefas ligadas ao método e à compreensão, à hermenêutica histórica, trata-se de uma tarefa altamente especializada, uma tarefa profissional, que é executada dentro dos quadros de um campo disciplinar. Tá? Então, não é essa atitude crítica, né, ou esse olhar educado para as fontes, não são naturais no indivíduo. Não basta ser curioso para escrever história. Não basta ser curioso. Não basta ser alguém interessado pelo passado para chegar, entrar no arquivo e sair de lá com uma tese pronta. Tá? Eu estava aqui esses dias, eu guardei, com um livro que eu adoro, do José Murilo de Carvalho, do professor José Murilo de Carvalho, aqui. A Construção da Ordem, Teatro das Sombras, um clássico da historiografia brasileira, um livro magnífico que eu adoro, um livro, essa minha edição é bem atualizada, é a 14ª edição, né? Nossa, que erudição, que rigor, né? Que aplicação primorosa do método crítico dos historiadores. Tá? Você encontra nesse livro do professor José Murilo de Carvalho. Quem tiver me dá o prazer, na verdade, eu ia dizer tiver o prazer, né? Olha que pretensão minha. Quem me der o prazer de ser meu aluno em HSPB, em História Social e Política do Brasil, certamente lerá José Murilo de Carvalho, porque é um historiador obrigatório nas minhas disciplinas de História do Brasil. Então, A Construção da Ordem, Teatro das Sombras, um livro fundamental para compreender a formação do Estado do Estado brasileiro no século XIX, a formação da burocracia imperial brasileira no século XIX, é um livro totalmente respaldado no que há de mais atual, né? A respeito do método crítico dos historiadores, com notas de rodapé, com discussão bibliográfica fundamentada, com teoria, com metodologia. E quero dizer, à luz do que Prost fala, que nada disso é natural. Não é? Então, uma atitude natural de curiosidade para com o passado, para com documentos e acervos passados, né, fará de você, no máximo, um memorialista. Talvez, assim, uma pessoa, um antiquário, alguém interessada por objetos e cultura material, né, mas certamente não um historiador dentro dos quadros desse ofício contemporâneo, né? Segundo Prost, as regras da crítica e da erudição, a obrigação de fornecer suas referências, não são arbitrárias, né? Certamente elas instituem a diferença entre o historiador profissional e o amador ou romancista. É essa a diferença, né? São as regras da crítica, a erudição, a obrigação de dialogar com o campo e de oferecer referências, de fornecer as suas referências, as referências para cada afirmação que você faz. Como disse Mark Bloch, né? A precisão factual, a precisão da informação prestada é uma obrigação do historiador, é o ponto de partida. Um ponto de partida muito complexo, inclusive, de ser executado, porque depende do método crítico, da aplicação da crítica interna, da crítica externa e associado ao método crítico, o exercício hermenêutico do trabalho do historiador, portanto, o exercício compreensivo do trabalho do historiador. Diante da fonte, o historiador ele possui sempre uma atitude de desconfiança. Então, quando eu digo que a fonte sustenta o fato
e a fonte criticada sustenta a afirmação do historiador, não significa dizer que o historiador é um mero serviçal da fonte, que está ali na fonte e é verdade. Pelo contrário, já disse há pouco que a crítica da fonte pressupõe, inclusive, a verificação de sua autenticidade. Um documento pode ser autêntico, mas pode conter informações inverídicas dentro dele. Ele pode ser autêntico do ponto de vista externo, né? Ele pode ser autêntico do ponto de vista externo. Portanto, ele pode ter sido escrito de fato na época que ele disse que foi escrito, e eu verifiquei isso a partir do tipo de papel que foi utilizado, do tipo de tinta. Tudo bem. Ele, do ponto de vista externo, ele é verídico. Ele é um documento verídico, autêntico. No entanto, dentro da narratividade daquele documento, pode ter uma informação omitida, uma informação falsa, uma informação mentirosa. Pode ter. O documento pode estar... todo documento tem intencionalidades. A maioria das fontes que a gente trabalha, sobretudo quem trabalha com períodos mais recuados, a maioria dessas fontes não tinha a intencionalidade, quando foram escritas, de instruir um futuro, né? Assim, quando eu trabalho com um documento do século XVIII, é claro que o escrivão que produziu aquele documento, ele nem passava pela cabeça dele que o professor José Hinaldo iria, 300 anos depois, ler aquele documento. Claro que isso não passava pela cabeça dele. No entanto, nenhuma fonte ela é desprovida de intencionalidade. As fontes possuem suas intencionalidades ligadas, muitas vezes, ao contexto em que elas foram produzidas. Então, pode ser que uma determinada fonte que você esteja trabalhando, que um historiador esteja trabalhando, ela seja uma fonte que contém ali uma informação inverídica a respeito de alguém ou de algo, que contenha uma omissão. E isso tem a ver com os jogos de poder que ensejaram ali a composição daquela narrativa documental. Então, o historiador deve sempre partir de uma atitude de desconfiança diante das fontes. Ele não pode ser um mero serviçal da fonte. Ele não pode simplesmente acreditar nela sem antes executar todas as etapas do método crítico e igualmente, pôr essa fonte em choque, em embate com outras narratividades da época, ou com a própria historiografia. Então, eu leio essa fonte, mas eu não posso escrever algo fiando-me apenas no que uma única fonte fornece. A não ser que seja um trabalho muito específico, né? Mas, por exemplo, um trabalho no campo da história política, um trabalho no campo da história social, via de regra, ele parte da ideia de que é preciso pôr em diálogo e fazer uma espécie de acareação entre as fontes. E, lendo, claro, essas fontes acareadas, né, à luz do conhecimento já produzido sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquele recorte temporal. Ok, pessoal? E então, caminhando já para o final desse primeiro vídeo, tá? Então é preciso prevenir-se contra o prestígio da fonte. Às vezes a gente acha que porque está ali preto no branco, como se diz o ditado, né? Ou mesmo quando estamos diante de uma tabela, o que o Proust chama de vertigem dos números, a gente tende a acreditar que porque está ali escriturado é necessariamente verdadeiro. Ora, não sabemos nós o quanto de falsificação há nos documentos oficiais, né? Quantas licitações... Se fôssemos fazer, por exemplo, uma história da corrupção no Brasil contemporâneo, fiando-se cegamente no que dizem os processos licitatórios, os documentos que contêm processos licitatórios, ora,
Seria impossível escrever essa história, não é? Seria impossível, porque dentro ali dos documentos que ensejam processos licitatórios, todo mundo é o mais honesto do possível, né? Não há qualquer desvio de finalidade, abuso de autoridade identificado ali, não há qualquer crime, não há nada, tudo corretamente construído dentro dos ditames da lei. Quando cotejamos diferentes documentos, diferentes modalidades de documentos, aí sim conseguimos construir um regime de prova a partir do método crítico. Veja que tudo isso é uma questão metodológica. Construímos um regime de prova que está para além das parcialidades, está para além do que esse ou aquele documento escreveu. É daí que se extrai a natureza da verdade histórica. A verdade histórica ou a verdade historiográfica, ela não é extraída de um documento. Não é um documento que disse que aquilo realmente aconteceu que garante a construção do regime da prova e da verossimilhança no trabalho do historiador. Não. A verdade ela é extraída do método ou pelo método. Ela não é extraída de uma análise simplista da fonte. Não. Ela é extraída da aplicação do método. A verdade histórica, ela advém da aplicação do método que coloca em correlação, em interação, em choque, em embate, diferentes narrativas sobre aquele evento. E é a partir daí que o historiador, a partir de uma elaboração compreensiva, hermenêutica, racional, elabora uma verdade histórica sustentada. Uma verdade histórica baseada em um regime de prova, com referências, com citações, com notas de rodapé. É assim que se dá o trabalho do historiador. Mas há, claro, limites. Eu vou encerrar falando um pouco dos limites aí desse trabalho, dos desafios desse trabalho. Não é um trabalho simples, não é um trabalho automático. A operação historiográfica é um exercício racional da mais alta complexidade. A história, então, ela é um conhecimento por vestígios. Ela se dá a partir de vestígios, né? As fontes orais, materiais, escriturárias, são vestígios. Vestígios de um passado que se foi, de algo que não é mais. Né? Porque falava que o passado ele é um ente ausente. Ele deixou de existir, ele desapareceu, mas ele está entre nós a partir dos seus vestígios. Ele está entre nós a partir dos seus vestígios. E a história é construída a partir desses vestígios. Não há fatos históricos por natureza. Eu já disse isso aqui no início dessa exposição. Né? O caráter histórico de um fato diz respeito a uma maneira de conhecê-lo. Neste caso, a história seria um trabalho a partir de objetos perdidos. É isso que eu estava falando exatamente agora há pouco. A verdade histórica ela é extraída, né, não do fato em si, de um fato natural. Não há fatos naturais. Ela é construída a partir de um regime de prova que se constrói pelo método. Pelo método. Né? O método histórico, o método crítico das fontes é que permite a elaboração do regime de prova e daquilo que a gente entende por verdade histórica, né? Que é, então, resultado de um raciocínio a partir de vestígios segundo as regras metodológicas, segundo as regras da crítica. Isso é o fato histórico, né? O fato histórico ele é um resultado, ou a verdade histórica, aqui eu estou, não são sinônimos, mas eu estou colocando aqui lado a lado, fato histórico e verdade histórica, nada mais são do que o resultado de um raciocínio a partir de vestígios, executado a partir das regras, né, graças às regras da crítica, do método crítico, ok? Eu vou tratar desse assunto mais no próximo vídeo, mas a título de conclusão, né? É preciso dizer que então não há fatos sem questionamentos. Não há fatos sem questionamento.
retire, então, se você antes dessas aulas tinha essa ideia da história, da história de que os fatos eram algo natural, que estavam por aí, que competia, então, o historiador narrá-los como eles realmente aconteceram, reuni-los, né? A velha metáfora lá do Edward K., do pescador, né? E do peixeiro, né? O historiador ele seria uma espécie de peixeiro, que tinha ali na sua tábua vários fatos, vários peixes, e que competia a ele, então, apenas organizar esses peixes, dando a eles sentido. Portanto, esses peixes teriam uma existência prévia, uma existência natural. O fato histórico teria uma existência prévia à própria história conhecimento. E não é assim que funciona. O fato não tem existência prévia. Né? Se formos aí para uma perspectiva bastante Foucaultiana, o que há na natureza é puro caos. Organizamos racionalmente esse caos. Damos sentido a esse caos. E a história é uma das maneiras de dar sentido. Discutimos um pouco isso à luz do debate sobre consciências históricas. Então, a caricatura da história metódica ali do século XIX estaria justamente na proposta de uma história cumulativa, incontestável, né? Baseada nessa ideia de que há fatos naturais e que esses fatos naturais seriam apenas coligidos pelo historiador na hora de executar o seu trabalho. Para Proust, o problema reside exatamente nessa suposta dissociação entre o método e a interpretação, né? Entre a coleta dos dados e a leitura desses dados, e a hermenêutica sobre esses dados. Na verdade, tudo isso, a coleta dos dados, que não é coleta, é elaboração, a construção desses dados e a sua análise, o trabalho hermenêutico sobre esses dados, fazem parte de uma mesma operação racional, que não deve ser vista de uma perspectiva linear ou sucessiva, na qual o historiador constrói o seu instrumento probatório, né, para sustentar afirmações a respeito de um determinado passado, para sustentar a interpretação sobre um determinado passado. Ao contrário, então, do que pensava a escola metódica, a história não pode proceder a partir dos fatos vistos como uma massa amorfa, inerte, à procura do seu descobridor, tá? Pois não há fatos sem questões nem hipóteses prévias. Nós precisamos das hipóteses, nós precisamos de um conhecimento prévio sobre determinado conjunto de fontes para poder interpretá-lo. É por isso que, na verdade, para poder construí-lo como fato e dentro desse mesmo processo, compreendê-lo, compreender o seu lugar na história. A história, então, não é uma mera rede de pesca, né? O historiador não lança seu barco ao acaso na tentativa de apanhar alguns peixes, sejam eles quais forem. É impossível encontrar resposta para questões que não chegaram a ser formuladas. Eu vou tratar mais desse assunto quando for falar das questões do historiador, né? No capítulo sobre as questões do historiador, mas eu deixo isso com essa provocação. É impossível encontrar respostas para questões que ainda não foram formuladas. Então, não adianta, a não ser que você seja um memorialista ou alguém que não comunga dos deveres e obrigações profissionais do campo disciplinar da história. Não adianta entrar num arquivo que você, cujo conjunto documental lhe é completamente estranho. Você dificilmente extrairá dali alguma compreensão da relação dessas fontes com uma dimensão mais ampliada, como eu disse, né? Ainda que lastreada no concreto, partindo do concreto e do particular, a história é um conhecimento, um campo do conhecimento com pretensões generalistas,
com pretensões ampliadas. Então, é por isso que toda história, a meu ver, é sempre história social, ainda que você faça a história social a partir de uma biografia, de uma trajetória individual, né? Mas o objetivo é sempre compreender um coletivo, uma coletividade. Tá? É preciso, para isso, então, ser versado nesses saberes próprios desse campo disciplinar. O ofício do historiador pressupõe, então, o aprendizado da interdependência entre método crítico, conhecimento das fontes e prática do contínuo questionamento. Né? É nisso que constitui aí a operação historiográfica para Proust. Né? A interdependência entre o método crítico, o conhecimento das fontes e a prática do contínuo questionamento. E tudo isso é aprendido. É preciso que reforcemos sempre essa dimensão, né? Para contestar, então, determinada leitura da história, será necessário produzir novos fatos, outras datas e outras referências. Isso tem a ver com primeiro, a dimensão, a necessidade que a história possui de estar lastreada em fatos, né? A história não suporta imprecisões, e depois a dimensão coletiva do trabalho do historiador. O historiador está sempre em conexão com a sua comunidade profissional. Isso é algo muito importante para a constituição do nosso campo. Né? A historiografia ela é uma tarefa coletiva, né? Inclusive no seu sistema de avaliação e de confiabilidade. Né? Nós estamos o tempo todo submetendo os nossos trabalhos ao crivo dos nossos colegas. Isso acontece em outros campos disciplinares também. Na verdade, é uma característica da própria ciência. A ciência ela é autorregulada. Nós trabalhamos com um sistema de avaliação por nossos pares, né, que garante a confiabilidade das informações que nós veiculamos. Então, no campo da história profissional, não é diferente. O historiador ele não simplesmente publica lá uma obra da maneira que ele quer, da forma que ele quer, dizendo o que ele quer, não é? E isso não passa pelo crivo de ninguém. Muito ao contrário, uma comunidade científica garante, certifica os critérios de confiabilidade daquela obra historiográfica. E esses critérios de confiabilidade, como eu disse, para terminar, de fato, são aprendidos a partir da interdependência entre o método crítico, o conhecimento das fontes e o contínuo questionamento. Né? Ou seja, essa hermenêutica compartilhada como princípio profissional. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê em uma outra oportunidade. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.